Aleluia. Verdadeiramente Deus está neste lugar. Aleluia. E o termômetro da igreja continua sendo a juventude, pastor. A atualidade da igreja continua sendo a nossa mocidade, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Não é o futuro, não, é a atualidade, é o vigor, é a força, aliada à experiência e à submissão àqueles que têm um pouquinho mais de estrada, e Deus nos abençoa de uma maneira especial. No final vamos cantar de novo, nós vamos falar algumas palavras aqui rapidamente. Gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, no capítulo número 2. E nós vamos ler alguns versículos aqui. E vamos trazer uma breve reflexão. Da palavra de Deus. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Vamos ler a Bíblia, quem encontrou diz amém. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Sente, por favor, eu creio que aqui existe lugar para ele. Existe o lugar para a pessoa mais importante. Sempre será mais importante quando estamos num culto de adoração. Pessoa do Deus vivo, para o qual nós rendemos a nossa adoração. Nós lemos um texto aqui da Bíblia Sagrada, que é conhecido por demais da igreja, que trata sobre o nascimento de Jesus, o maior advento da história, a história dividida em antes e depois desse acontecimento. E a igreja está mais do que acostumada com esta passagem. Esse texto aqui é muito mencionado quando estamos no mês de dezembro, porque traz a narrativa que o evangelista Lucas fez a respeito do nascimento de Jesus. Mas vamos tirar alguma reflexão aqui, no capítulo de número 2, e no versículo de número 1, diz a Bíblia que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto. E esse decreto estava sendo feito e saiu, é claro que com um viés político. César Augusto era nada mais e nada menos do que o mais importante governante que havia na terra. César Augusto era um imperador romano, e quando o imperador romano decretava alguma coisa, o mundo inteiro se curvava diante da caneta, da pena e tinta do imperador romano, selado com o seu anel, não tinha como revogar. E ele fez um decreto, o mais propriamente nos dias de hoje, um alistamento. E todo mundo deveria sair da cidade onde que estava, morando naquela época, e ir se alistar na cidade onde havia nascido. Ou seja, se perguntar aqui hoje à noite, quantos que nasceram em São José? Levante a mão quem nasceu aqui em São José. Agora, baixe a mão, por favor. Quem não nasceu aqui na cidade de São José, levante a mão. Está vendo quanta gente ia sair de São José, ir para a sua cidade natal, a fim de se alistar? Naquela época não foi diferente. Naquela época havia um decreto. Aí esse decreto ele obrigava a pessoa a sair onde estava morando e ir lá para a terra onde nasceu, para que pudesse ser contabilizado o seu nome. É claro que havia um interesse de imposto por trás disso tudo. Havia um decreto do rei, o rei não dava
ponto sem nó, como diz o gaúcho, né? Havia ali um interesse dele. O interesse dele, segundo os historiadores, era um interesse para a contagem do povo, a fim de recolher os impostos, para ninguém escapar, né? Hoje em dia nós estamos indo aí para o controle total, onde que ninguém mais vai poder escapar do tal de imposto, né? E naquela época já havia a tentativa dos imperadores, dos governantes, de não perder os proventos do povo trabalhador. E segundo o relato bíblico aqui, houve então um grande mover, Imagine agora nós sair daqui, ter que ir para a cidade natal, o povo se movimentou de um lado para o outro. Hoje nós temos as facilidades, temos aí os meios de locomoção mais fáceis possíveis. Quase que toda a família tem um carro, ou 2, ou até 3. Se for mais longe, vai de avião. Os meios de locomoção são muito fáceis. Mas naquela época, em cima de um jumento, o negócio não era muito fácil. As estradas que haviam na época também dificultavam o movimento. E nós sabemos aqui muito bem que naquela época houve um grande mover, naquelas estradas empoeiradas. Imagina o povo passando e se encontrando de um lado para o outro, a poeira levantando e o povo indo. Tem que cumprir. O negócio, quando o rei mandou, tem que se apressar. Tem tanto que se apressar que não olhavam a circunstância em que estava a família. Não interessava se podia ou não podia ir, tinha que dar um jeito de ir. Tanto é que Maria estava próxima já de dar à luz. José tomou a sua esposa, eu não sei porque o relato bíblico não diz, segundo as tradições aí, colocou sobre um animal, e se foram rumo ao norte para a cidade de Nazaré, ou melhor dizendo, para a cidade da Judéia chamada Belém, saindo de Nazaré, da Galiléia. Eles fizeram um trajeto grande, mas para cumprir com a palavra do rei, para o decreto do rei, havia então uma necessidade de urgência. E segundo está aqui na Bíblia, todo mundo tinha que se alistar, ou seja, houve um grande mover naquela época para que houvesse então este recenseamento sendo levado a pleno aqui, o pedido, o decreto do rei, que não podia se revogar. Nós vemos por trás disso aqui um mover de Deus na mão da caneta de um ímpio. Por quê? Porque esse homem chamado César Augusto, o imperador romano, ele tinha os seus propósitos, mas o homem tem os seus propósitos, e ainda mais assentado numa autoridade do tamanho que era. Mas por trás de uma autoridade que tem os seus propósitos, muitas vezes ímpios e mundanos, existe um propósito maior, daquele que comanda todo o universo e que nunca perdeu a autoridade sobre o ser humano na terra. Ele jamais deixou de ser o soberano por trás da história. O homem muitas vezes conta a história e diz que escreve a história, mas existe um Deus que comanda a história, e nada acontece sem o seu parecer e sem que Deus permita. Nós vemos aqui que todo o mundo se alistou, ou seja, houve um grande mover do mundo inteiro para se cumprir com o decreto do rei. Mas nós vemos diante disso aqui tudo, que antes de haver um decreto do rei, havia por trás disso o decreto dos reis. Por quê? Porque apontava a Bíblia Sagrada, todo o Antigo Testamento, para esse evento. Deus nunca perdeu o rumo e o controle da história, jamais perdeu. E desde o Antigo Testamento, do livro do Gênesis até o livro de Malaquias, os 39 livros do Antigo Testamento, todos eles, em alguma parte deles pelo menos, apontavam para a vinda de Jesus, o Verbo, Filho de Deus, encarnado aqui como um ser humano. Todos os profetas apontaram. O livro do Gênesis, por exemplo, nós temos o relato logo no capítulo 3, versículo 15, quando Deus vai no jardim, está lá o Adão. Então Deus viu que Adão havia pecado, e o que Deus falou para ele, depois de outras coisas que havia falado, que da raça humana, ou seja, da semente da mulher, nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. Deus fala no Antigo Testamento, ainda no livro do Gênesis, que nasceria um Redentor, daquele que não se apartaria nunca mais o trono. E isso vai se cumprir um dia quando Jesus vier para Israel, jamais se apartaria o trono de Judá. E no capítulo de número 12, versículo 2 e 3, diz a Bíblia Sagrada, que nasceria da semente de Abraão, ou seja, Abraão seria o pai de muitas nações da terra, e todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão.
Abraão. Ora, isso só aconteceu porque Jesus veio filho de Abraão para abençoar todas as famílias da terra. A Bíblia Sagrada ainda fala que dentro da tribo, ou melhor, da família de Abraão, da tribo de Judá, viria um que o cetro jamais se arredaria dali. Gênesis 49, versículo 10, diz a Bíblia que o cetro não se arredaria de Judá. Ainda dentro da palavra de Deus no Antigo Testamento, em 2 Samuel 7,16, a Bíblia aponta que nasceria o Redentor de uma família dentro de Israel, e seria a família de Davi, do qual viria um para ser o rei de Israel, filho de Davi, nasceria. Está escrito no Antigo Testamento. O profeta Isaías fala no capítulo 7, versículo 14, que Jesus, o Salvador, o Messias, aquele que viria para transformar a história em antes e depois dele, o Filho de Deus, ele viria por um sinal. Está escrito no capítulo 7, versículo 14, eis que vos envio um sinal, a virgem conceberá, e ela dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, ou seja, Deus está conosco. Tudo isso apontava dentro da história do Antigo Testamento, escrito também no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que lá de uma cidadezinha pequena chamada Belém, Belém Efrata, posto que menores entre as cidades de Judá, de ti me sairá o Salvador, o que é desde os dias da eternidade. Ou seja, o pano histórico está preparado, as estradas estão pavimentadas, mas no entanto estava faltando algo para se cumprir uma palavra que Deus havia falado. Lembre-se que lá no Gênesis Deus disse que vinha da raça humana para esmagar a cabeça da serpente. Deus fala para Abraão e diz: eu vou te fazer uma nação e de ti vai sair um que vai abençoar as famílias da terra. De dentro dessa família de Abraão existiria uma tribo chamada tribo de Judá, e Deus diz assim: o cetro não vai se arredar de Judá. De dentro dessa tribo existiria uma família chamada família de Davi, do qual Jesus seria o filho de Davi, e dentro da família de Davi ainda viria uma virgem. Vejam bem, Deus ele é detalhista para que se cumpra a história. Uma virgem iria conceber da família de Davi, mas tem mais um detalhe ainda: essa virgem ia dar à luz ao seu filho numa pequena cidade chamada Belém, lá de Judá. Então o pano da história está todo preparado, e nós vemos agora o imperador dar um canetaço e fazer uma ordem, um decreto. Só que por trás desse decreto nós vemos aqui que todas as coisas estão prontas, menos uma. Já havia o Jesus Cristo de Nazaré sendo prometido aqui, porque havia uma virgem que já havia concebido. Essa virgem era filha de Davi ou não era? Era da casa de Davi. Essa virgem era da casa de Davi, da tribo de Judá? Era da tribo de Judá. Ela era da nação de Abraão? Era da nação de Abraão. Era da raça humana? Obviamente que era da raça humana. Só que tem um detalhe: ela estava morando em Nazaré da Galileia, e a promessa era para Belém da Judéia. Uma coisa estava errada. Para que se cumprisse o nascimento de Jesus, não podia ser em Nazaré, porque estava profetizado. E quando Deus fala, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando fala, ele cumpre e vela pela sua palavra para que cumpra. Então Deus toca no coração, no sentimento, na mente de um homem ímpio, para que ele faça um decreto, e o mundo inteiro começa a se mover. E quando o mundo inteiro começa a se mover, é gente de um lado para o outro, é gente levantando poeira, gente saindo de sua casa, gente que nem podia viajar, como Maria, tomando ali o seu jumento e indo em direção à cidade natal. O mundo inteiro se move, e o mundo inteiro se moveu não pelo decreto do rei, mas pelo decreto dos reis e Senhor dos senhores. O mundo inteiro se moveu, porque havia uma profecia que precisava se cumprir. Essa era uma promessa que Deus havia feito para a cidade de Belém, que era dela que iria nascer o Salvador, o Senhor, aquele que é desde os dias da eternidade. E quando Deus prometeu, Deus promete e cumpre. Nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus como o homem mais importante que pisou nessa terra, sendo o pivô do cumprimento da promessa de Deus. Agora está José e está Maria nas portas da cidade de Belém. Tudo por quê? Por causa da promessa de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que por mais intenso que seja o problema, a necessidade, a dificuldade do ser humano, e por maior que Deus, o Senhor, tenha permitido que seja o mover desse mundo, por maior que seja o movimento, Deus permitiu que o mundo inteiro se movimentasse para cumprir uma promessa que ele tinha com uma cidade chamada Belém. Deus permitiu que o mundo inteiro se movimentasse
encarnasse, para que você pudesse estar hoje aqui, nessa noite, com a tua sã consciência, servindo a Ele. Deus virou a tua vida de cabeça para baixo, porque a promessa que Ele tinha é que iria buscar você, e fazer de você como Belém, a casa do pão, para que Deus, o Senhor, pudesse te usar para dar de comer para esse mundo que está com fome aí do lado de fora. Então, se Deus virou a tua vida de cabeça para baixo, não foi porque Ele queria mal, não. E quando Deus age na nossa história e interfere, parece que tudo começa a dar errado, é porque talvez esteja atentando para promessas que Ele fez, aleluia, há muitos anos atrás. Havia promessas centenárias que estavam se cumprindo em uma mulher somente, mas essa mulher estava fora do lugar da promessa, e Deus então tira ela do seu lar. Deus move com ela, usa um ímpio que não tinha nada a ver com Deus, mas Deus estava olhando e velando para cumprir as promessas. Eu estou falando para uma igreja que entende de promessa, que conhece Abraão, Isaque e Jacó, que Deus prometeu para eles fazer uma grande nação, e que prometeu também para nós, que nós iríamos nessa terra aqui ser peregrinos, passar por dificuldade, ia tomar nossa cruz, ia cada dia carregar ela, mas ia ter uma certeza: todas as promessas que Deus fez para essa igreja, elas estão de pé. Você, como igreja de Jesus, já experimentou de beber um dia, aleluia, da presença de Deus, e talvez o mundo tenha virado para baixo para você entender isso. Agora entenda uma coisa: o mover de Deus e o mundo inteiro se movimentando na tua volta, o teu mundo pode virar de cabeça para baixo, mas as promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele é Deus, Ele é fiel, e quem pode adorá-lo, aleluia, porque você está vendo as promessas se cumprir aqui, aleluia, nos nossos filhos, nos nossos jovens. O Senhor é Deus que prometeu levantar uma mocidade cheia do Espírito Santo, e é o mesmo Deus que está velando pelas suas promessas. Quando nós vemos as coisas acontecerem, às vezes as tribulações podem querer nos tirar o foco de Jesus. Lembre-se, se o mundo inteiro está se movendo, é porque Deus vela pela sua promessa para que se cumpra. Quem tem promessa de Deus na sua vida, e entende, aleluia, que muitas vezes as coisas viram de cabeça para baixo, mas adora a Ele meio na dificuldade, em meio às coisas contrárias, em meio aos decretos humanos, em meio à ação talvez que fuja do teu escopo e da tua mão, mas você continua dizendo assim: é porque Deus, o Senhor, prometeu, é por isso que vai se cumprir. Se Ele falou, está falado, é Belém que Ele escolheu, e é ali que Ele vai nascer, aleluia. Quem é a casa do pão aqui nessa noite entende o que Deus está falando, entende a linguagem de Deus, se adora Ele, sente a presença dEle, aleluia. O ímpio Augusto César, a magnificência, que significa o Augustus, no latim, esse que tirou José e Maria de sua casa, tirou eles do aconchego do lar, uma mulher grávida, prestes a dar à luz. Esse homem jamais imaginava, obrigando eles a fazer uma grande viagem, com as dificuldades que tinha na época de se locomover, que não é como é hoje. Ele tirou eles da zona de conforto. E às vezes Deus faz isso com a gente. Não é porque Deus nos queira mal, mas é porque há promessas que estão pesando sobre nossas vidas. E se Deus não move conosco, muitas das vezes nós ficamos acomodados no lugar onde estamos. Se não fosse um decreto, José e Maria nem iam saber que deveria ter saído, talvez, da cidade de Nazaré para ir para Belém, ou talvez até soubesse, porque eles eram conhecedores das Escrituras, tementes a Deus. Mas uma coisa é certa: eles não iriam se mover, porque a situação era extrema. E às vezes Deus faz nós passar por situações extremas, nos tira do conforto, nos tira de uma situação em que nós não gostaríamos de sair, mas não é por mal não, e não por querer ver o nosso fim, é justamente o contrário. É para que no final Ele possa cumprir com aquilo que Ele prometeu para nossas vidas, aleluia, aleluia. Se você está aqui nessa noite, talvez Deus te tirou da zona de conforto um dia, para fazer você entender, aleluia, o plano de salvação para a tua vida. Eu estou falando para alguém aqui que esteja, aleluia, talvez nessa noite, eu não vou atingir diretamente aqui, mas eu sei que tem pessoas que entraram aqui por essa porta nessa noite, como se fosse, aleluia, com as tuas últimas forças, sabendo, Deus,
aleluia, as tuas forças são pequenas. Deus me induz a te dizer nessa noite, se Ele te tirou da zona de conforto, é porque a promessa é muito grande, aleluia. Vem nascendo aí o sol da justiça, trazendo salvação sobre suas asas. Vem nascendo aquele que é o Senhor, aleluia, o Redentor, aleluia. Vai brilhar a tua estrela, vai brilhar por quê? Porque ela, aleluia, está por trás do sol da justiça. Vai brilhar e o mundo vai enxergar, aleluia. Até aqueles que estão duvidando do que Deus, o Senhor, tem prometido para você que está na tua vida, eles vão olhar, aleluia, com outros olhos, porque o Senhor nos tira da zona de conforto para nos dar, aleluia, as suas promessas por inteiro em nossa vida. Eu também fui arrancado da zona de conforto, aleluia, e muitas das vezes eu não entendo porque Deus fez isso, depois de um período de estabilidade, a vida inteira, tentando construir algo, quando eu estou bem colocado, dentro da minha casa, o sonho que eu tinha, construir um imóvel que eu pudesse morar e ter o meu trabalho. Eu saía da minha casa, pastor Ezequiel, e descia alguns degraus para estar dentro do meu trabalho. Somente esperando as empresas me ligar, para me chamar, para me atender. E quando tudo estava muito bem, eu fiz a última pintura em volta da casa, agora está terminado. E olha que isso aqui era a promessa de Deus. Um dia Deus levantou um profeta, eu recém tinha sido batizado lá em 1997. E o profeta que nunca tinha me visto disse assim: tu tem uma escada de 6 degraus que eu vejo na tua vida. Quando você colocar o pé no 5º degrau, a chave da tua casa está na tua mão. O profeta não sabia se eu tinha casa ou não. Eu estava na igreja mais ou menos apresentável, pelo menos ele não teria como saber. Se eu tivesse tudo esculhambado, daqui a pouco ele ia dizer: esse pé rapado, eu vou largar-lhe uma profetada aqui. Não, eu estava bem vestido, estava dentro da casa de Deus, tinha saído da casa de Deus, aliás, estava na casa de um amigo, e ele falou exatamente com essas palavras: quando você botar o pé no 5º degrau ele não falou ministério, no 5º degrau, a chave da tua casa está na tua mão. Um profeta veio depois lá da Bahia, um pregador, e falou para mim assim: olha, eu vejo você colocando um pé no degrau esta semana. Eu tinha sido recém-levado a presbítero, fazia alguns anos que já havia se passado. E tudo isso foi se cumprindo. Agora, quando eu botei o pé no 5º degrau, Deus entregou a chave, e não me tirou não, ela está lá ainda. Só que Ele me tirou dela, me tirou da zona de conforto. Mandou enfermidade para os meus filhos, enfermidade para minha esposa. Nos levou a sair do lugar gelado e procurar um lugar mais quente. Só que eu não sabia que por trás disso estava a mão de Deus, me trazendo para um lugar onde eu posso sentir o aquecimento, que não é um aquecimento que vem da terra, mas é o aquecimento que vem de cima, e aquece os corações daqueles que louvam a Ele, aleluia, aleluia, aleluia. Eu às vezes fico 15 dias em Caxias, chega a me dar até vergonha do meu pastor e do meu presidente, porque eu fico muito tempo fora, mas eu chego aqui e sou recebido da mesma forma, porque eles entendem que eu estou lá trabalhando, lutando para dar o pão para a minha família. Agora pensem em vocês, sair de dentro da zona de conforto e ser retirado para fora. Deus não quer o mal para nós, Deus quer que a presença dEle, aleluia, se revele em nossa vida, aleluia. Se você é casa do pão, é aí que Jesus escolheu para nascer. Pode adorar a Ele, aleluia, da forma como está, às vezes não entendendo porque as coisas acontecem, mas creia, é promessa dEle, Ele está se movendo, e se o mundo inteiro se move, é para que o teu bem seja concretizado na terra. Muitos homens dentro da Bíblia Sagrada, eles tiveram essa experiência de ser arrancado daquilo que era cômodo, era fácil, como José, que sai de dentro da casa, é tirado, é levado para fora, é vendido pelos seus irmãos. Agora vocês imaginem só, se José não fosse levado pelos seus irmãos para ser vendido como escravo na terra do Egito, quando que José chegaria a cumprir com todas as promessas que Deus havia feito na vida dele? Foi fácil para José? Não foi nem um pouquinho não. Segundo os historiadores, deu 13 anos de luta, de peleia, e nesses 13 ele ficou de quebra. Só para terminar com o processo, ele ficou lá sem dever absolutamente nada, preso como um bandido, acusado de ser um maníaco que quis atacar a mulher de Potifar, quando a maníaca era ela, e Deus livrou ele da mão dela, mas ele precisou passar também pela cadeia. E lá dentro da cadeia tem uma coisa, irmãos, enquanto nós estamos dentro do processo, a estrada pode ser empoeirada, pode ser ruim de passar, mas não vai faltar nenhum momento
dentro a presença de Deus, porque lá dentro da cadeia José prosperava em tudo que ele fazia, até a chave da cadeia entregaram para ele. Então eu digo uma coisa para ti: muito melhor é nós sair da zona de conforto com Deus, do que ficar dentro da zona de conforto e não ver Deus na nossa vida. Eu estou vendo Ele aqui pelos olhos da fé nessa noite, levantando, aleluia, chamada, promessa, aleluia, tudo aquilo que Ele tem para a sua igreja, que é posse nossa e que precisamos tomar. Não murmura e não questione o agir de Deus, aleluia. Parece fácil falar, mas quem está falando é alguém que está fora da zona de conforto, que foi tirado pela mão de Deus. Mas eu sinto aqui a presença dEle, e eu sinto uma igreja amorosa aqui, que também está querendo ir morar no céu e está passando por lutas e tribulações, e Deus me traz como profeta nessa noite para dizer, aleluia, tem muitos que estão já, e já alcançaram até um lugar aonde está mais tranquilo, mas vai olhar para trás, quanta estrada empoeirada passou para chegar até onde chegou. Mas o mesmo Deus que trouxe esses exemplos para nós, vai te levar, vai te conduzir com a mão dele, com asas como águia, aleluia. O nosso destino é Belém. Belém é a casa do pão. Quem ama Ele, quem sente a presença dEle, quem pode adorar a Ele no meio das dificuldades. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele moveu com a tua vida e moveu com a vida de José, porque Ele sabia que assim ele ia poder cumprir as promessas dele. Agora imagine quando José está sentado no trono de governador, o dia em que o faraó disse para ele: preparem ele, façam com que ele seja o primeiro no reino abaixo de mim, entreguem para ele toda a planta do Egito, para que ele possa coordenar. Não existe ninguém como ele, esse homem que tem o espírito dos deuses. O faraó não entendia nada, mas ali tinha o espírito do Deus vivo. Você tem a presença de Deus na tua vida. Pode a circunstância querer tirar, mas a promessa de Deus ainda está aí. Lute por ela. Aleluia, 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 aleluia. A promessa é para você, é para Belém. Se Deus escolheu, está escolhido, aleluia. Deus moveu o mundo inteiro. E segundo diz a Bíblia, haviam alguns magos, eu vou mais uns 2 ou 3 minutos aqui, 5 minutos, que estavam do lado de fora de Belém. Está na palavra de Deus. Melhor dizendo, havia os pastores que estavam do lado de fora de Belém. E esses pastores estavam no campo, pastoreando as ovelhas na noite. E quando eles estão pastoreando as ovelhas, eles enxergam um clarão. Pastores que haviam em Belém. E o anjo do Senhor veio sobre eles, versículo 9. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Vocês notaram aqui que Deus moveu com o anjo por causa dos pastores? Havia pastores, e aqui está a simplicidade de quem cuida ovelha no campo, ainda mais quem cuida de noite. Geralmente era alguém rejeitado pela família, está na história. Eram os mais simples que eram colocados nessa condição. São os mais simples ainda até hoje, pastor. Ainda continua sendo o mesmo critério, os mais simples. E hoje em dia ainda são muito desprezados, porque existem os maus pastores, que nos obrigam muitas vezes a carregar um nome que não condiz conosco, um nome pejorativo. Mas naquela época eles estavam lá pelo desprezo, do lado de fora da cidade, de noite, cuidando das ovelhas. Mas para aqueles que estão lá esperando, a promessa de Deus vem sobre a vida deles também. E Deus moveu o mundo inteiro, e moveu também com um anjo. E diz o versículo que a glória do Senhor os cercou de resplendor. Agora você imagine meia-noite. A glória do Senhor resplandeceu em volta dos pastores. A glória de Deus se moveu, aleluia, porque havia homens simples do lado de fora, que esperavam a consolação. A glória do Senhor, ela não entrou dentro do palácio onde estava Herodes, mas ela entrou no meio do mato, no meio da capoeira, no meio da grama, lá do lado de fora. Não porque lá fosse o lugar para a glória entrar, não, porque ela pode entrar no palácio, desde que dentro do palácio esteja sentado um José, mas estava sentado um Herodes. Mas lá no campo estavam os pastores, homens simples, e a glória de Deus, ela vai onde
onde estão os simples? Deus moveu com a glória dele aqui nessa noite. Quem pode sentir a presença dele ainda aqui nesse lugar, adorando a ele? Quem é simples aqui? Quem é simples? Somente os simples entendem dessas coisas. Deus moveu com o anjo e moveu com a glória, e eles tiveram um grande temor, aleluia, em seus corações. Aleluia. Veio até um coral de anjo para cantar. Imagine agora o privilégio desses pastores. A glória de Deus transformando a noite em dia. E coisa bem boa quando Deus transforma a noite em dia, não é verdade? Nós saímos da treva e vamos para a luz. Agora, coisa horrível é quando se transforma o dia em noite. Foi quando mataram Jesus e botaram na cruz. O meio-dia ficou como a meia-noite. Agora, quando Jesus nasce, que coisa bem boa, meia-noite vira meio-dia, a glória dele nos cerca com o seu resplendor. Quem anda de dia, aleluia, pratica as obras daquele, aleluia, que anda na luz. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está na luz, como ele na luz está, ele tem comunhão uns com os outros. E aí vem o sangue de Jesus Cristo e nos purifica de todo o pecado. Quem anda de dia aqui, aleluia, e pode sentir a presença da glória dele. Aleluia. E o coral cantou: Hosanas, Hosanas, glória a Deus nas alturas, paz na terra. E diz a Bíblia que era uma multidão dos exércitos celestiais. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos do céu, e os pastores disseram uns para os outros: vamos, pois, até Belém. Vamos enxergar com os nossos olhos. Vamos até lá, o lugar da promessa. Eu convido essa igreja nessa noite: vamos até Belém, o lugar da promessa. Vamos voltar a Belém, aleluia, ao lugar onde que Deus prometeu para nós. E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer nessa noite: tem promessas aqui que estão esquecidas com o passar do tempo. Havia promessas aqui do livro do Gênesis que estavam se cumprindo em Maria, há mais de 2.500 anos depois de Moisés ter escrito, não sei quantos mil anos depois do fato acontecido com Adão, e que Deus havia pronunciado a palavra. Ela iria se cumprir aqui em uma simples mulher que foi achada entre as mulheres como uma mulher cheia de graça. O mesmo Deus que, aleluia, Maria servia, é o Deus que nós servimos, é o Deus que tem as promessas para aqueles que são simples. Quem é simples como Maria aqui, fique de pé adorando a Ele, por favor, nós vamos orar. Aleluia, aleluia. Por amor aos simples, Deus moveu o mundo inteiro. Por que que Jesus não quis nascer? Ou melhor dizendo, por que que Deus não quis que o seu filho Jesus nascesse em Nazaré? Alguém sabe me explicar? Por quê que ele não nasceu em Nazaré? Por que que Deus escolheu Belém, uma cidadezinha pequena, uma aldeia praticamente, e não Nazaré, onde que Maria estava? Por que que Deus teve que virar tanto assim o mundo de cabeça para baixo, para que essas coisas pudessem acontecer? São coisas que nós nunca vamos entender. Nunca vamos entender. Eu sou o filho mais novo de 8 irmãos. E confesso que, por ser o último, o que tem um pouquinho mais de... o caçula, o amado de Jacó, aquele que ele não podia perder de jeito nenhum, o Benjamim. Às vezes a gente é tratado um pouquinho diferente dos mais velhos. Então a gente também é um pouquinho mais arteiro que os mais velhos. É um pouco mais permitido aquele que veio por último. Imagina numa família com 8 irmãos. Então eu olho muitas vezes para a Bíblia, e eu preguei para todos os meus 8 irmãos, e continuo pregando toda vez que eu vejo eles. Existe somente um Deus, vocês têm que acreditar naquilo que está na Bíblia, não naquilo que os sacerdotes ensinam. Busquem a Deus, aceitem o Jesus verdadeiro da Bíblia. Mas cansei o verbo já. Cada velório que tinha lá na minha terra, me chamavam para falar, era uma porta aberta e uma oportunidade. Eu nunca deixei escapar. O parente estava ali no caixão e eu dizia: olha, se eu sabia que era servo de Deus, você te prepara para encontrar com ele. Se eu não sabia, eu não feria em ninguém, mas dizia: mas vamos nos preparar, porque esse dia vai chegar. É a hora do ajuste de contas. E dos meus 8 irmãos, somente uma irmã minha aceitou a Jesus como Salvador, se batizou,
casou com um obreiro, evangelista, me ajudava a orar. Mas aprove a Deus recolher ela para a sua glória, com 45 anos de idade. Já faz 5 anos que Jesus levou ela. Os outros irmãos continuam da mesma forma como estão. E eu olho muitas vezes para mim e digo, mas o que eu tinha de melhor do que eles? O que eu tinha, se eu era o pior de todos? Esse é o critério dos homens. Por que Deus escolheu Belém? Eu não sei, mas Ele escolheu e está escolhido. Por que Ele escolheu você? Eu também não sei. Você também não sabe. Mas Ele escolheu para nascer aí, aleluia. Aleluia, porque você não fez que nem aquela hospedaria que não tinha lugar para ele. Estava cheia. O mundo inteiro se moveu, o mundo enche, né? O mundo encheu a hospedaria. Mas a simples estrebaria, uma gamela pequenininha, feita no enxó, onde se colocava comida para os animais, chamado de manjedoura. Outras eram feitas de pedra. Ali, onde só cabia mesmo o espaço para um Jesus, foi ali que Ele escolheu para nascer. Ele passa pela manjedoura que Ele nasceu nessa noite aqui. Ele passa, a manjedoura é o vosso coração, é o meu coração. Ele está passando por aqui, fecha os teus olhos. Vamos cantar aquele mesmo louvor de antes, gurizada? Louve a Deus. Isto, deixa Deus usar a vida de vocês, o Espírito de Deus. Isto aqui, bem-vindo, eu não sei o nome. Eu já estou meio usando. Já passei dos 30, não lembro o nome desse filho mais novo. Aleluia. Enquanto eles vão cantar, eu queria convidar, se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. Só antes do irmão cantar, de começar a cantar. Alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, aceitando a Ele como Salvador. Você é Belém. Tem uma manjedoura aí dentro que é o teu coração. Tem lugar para Jesus. Alguém que se afastou da casa de Deus, eu gostaria que você levantasse a mão nessa hora. Alguém que se afastou da casa de Deus, mas hoje veio ouvir a palavra. Se tem alguém, levante a mão, por favor, bem alto. Temos alguém? Alguém que estava afastado e veio ouvir a palavra nessa noite? Se tem, levante a tua mão, quero te ver. Alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, aceitando a Ele como teu Salvador. Se tem alguém, levante a mão, eu quero orar contigo. Tem? Temos alguém? Tem uma mão levantada lá atrás, tem um moço, pode passar na frente aqui. Tem mais alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, aceitando a Ele como teu Salvador? Temos mais alguém? Hã? Agora eu gostaria de fazer um convite para a igreja. Você é Belém. Você é que tem a manjedoura. Da tua manjedoura é você que entende. É você que conhece. Aleluia. Tem promessas aí, né? Promessas que às vezes estão se tardando aos olhos humanos para se cumprir. Será que Deus vai precisar virar a tua vida de cabeça para baixo? O mundo inteiro vai ter que se virar para que Deus possa cumprir. Eu me lembrei de uma outra história aqui agora, pastor. Que quando eu estava ainda lá tocando baile na minha cidade, na minha terra natal, uma cidadezinha pequenininha de 6.000 habitantes, eu fui fazer uma viagem